Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com todos? Estão todos na paz do nosso Senhor? Então vamos nós a mais um capítulo do livro de Êxodo. Nós estamos hoje no capítulo 16, 17 e 18. Vamos ver o que é que o Senhor vem nos falando na sua palavra. Amém? Então vamos convidar o nosso amigo, querido e maravilhoso Espírito Santo. Venha conosco na tua palavra, nos ensinando, nos orientando, abrindo nosso coração, o nosso entendimento para a tua palavra, para as tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vimos que no capítulo 16, Deus manda manar. E é como orvalho, Deus dá provisão, alimenta o seu povo no deserto. Então, em toda uma situação, quando tudo parece impossível e improvável, Deus nos surpreende. É um Deus de provisão, né? É um Deus provedor. Mas a gente vê que o povo, ele não acreditava, eles estavam com a mente escravizada, reclamando de tudo, murmurando, e murmuravam muito, se queixando de Moisés e de Arão. E Moisés falou para Deus: o que eu faço? E Deus disse: eu vou mandar pão do céu para este povo comer e se alimentar, vou mandar carne. Assim o Senhor fez. E Deus alimentou os israelitas milagrosamente, e eles atravessaram o deserto, mas lhes dava somente a provisão suficiente para aquele dia, um dia de cada vez, né? A gente vê aqui em Êxodo 16:4, né? Que vemos que um dos princípios de Deus em operação, que devemos confiar nele diariamente para receber o que precisamos para aquele dia e não preocuparmos com o amanhã. Deus, ele enfatizou muito isso, Jesus no Novo Testamento também, que nós não devemos nos preocupar com o amanhã. Jesus conhecia este princípio quando ensinou os seus discípulos a orar, em Mateus 6:11, né? Dizendo: dai-nos o nosso pão de cada dia. Então, através dessa provisão que o Senhor deu para Moisés, né? Deu para o povo de Israel no deserto, todos nós, às vezes, nós gostamos de ter o que precisamos para o hoje, e mais ainda do que está reservado, né, para o futuro. Nós sempre estamos querendo mais, nos reservando, né? Temos toda a nossa provisão na mão e não precisamos confiar em Deus. Isso aí é ruim. Por isso faz que nós sentimos seguro, né? Preferimos estar no controle de termos tudo bem planejado, mas Deus não permite fazer isso. Quando pensamos que temos tudo programado e já providenciamos todas as coisas necessárias, alguma coisa inesperada acontece e temos de confiar em Deus de qualquer jeito. Toda vez que eles reclamavam, que eles se queixavam, hoje em dia a gente também faz as mesmas coisas e fica nos preocupando com o amanhã. Hoje nós viemos trazendo bem para hoje, para os nossos dias. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma doença que cada vez mais ela se acelera, que cientista nem descobre os motivos nem os meios de controlar. Então, a gente vê que aqui Deus está pedindo para dependermos dele, depender do Senhor, né? Porque ele é um Deus de provisão. Enquanto a gente vê que os trabalhos ficaram mais difíceis, as coisas, mas Deus, ele vem garantindo para a gente que os dele, ele cuida. Assim como ele cuidou daquele povo no deserto, Deus vai cuidar da gente, está cuidando dos seus, não é mesmo, queridos? Então, a gente vê que naquele tempo, aquele primeiro maná, ele veio para suprir as necessidades dos israelitas, a fome deles, né? Porque Deus, ele sempre proverá, ele sempre vai dar para nós o sustento. A gente se apegar a ele, se firmar em Deus, em Jesus, as coisas vão acontecer a nosso favor. Então, querido, mas aí a gente já vê que quando Jesus já foi o segundo maná, que ele diz assim, Deus falou, ele é o Salvador, e ele é o pão que desceu do céu. E Deus nos deu, e ele nos deu a redenção, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, né? Para que nós possamos ser remidos, né? Então, mas também,
Quando Jesus veio e que ele subiu para o céu, ele disse, vou deixar com vocês também um alimento. Deus, depois passado o tempo, deu a palavra. A palavra dele é o nosso alimento. Ele é o pão que a gente deve buscar todos os dias, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso aqui o Senhor falou, ele enfatizou, porque é a promessa, e a promessa ele cumpre. Se nós lermos a palavra de Deus todos os dias, todos os dias temos que se alimentar dessa palavra, assim como aquele povo no deserto, ele se alimentava todo dia daquela palavra, não é mesmo? Olha, disse Deus que os israelitas poderiam colher cada dia a porção diária, né, para que ele pudesse prová-los, para ver se andariam conforme a sua lei ou não, né? E dar a eles o que precisavam, quando precisavam, e era da forma de Deus ensinar-lhe a confiar nele e de testá-lo para ver se obedeciam os seus ensinamentos. Se tentassem colher mais do que o suficiente para um dia, aquela porção poderia apodrecer e começava a cheirar mal. A gente vê já em Êxodo 20. Então, queridos, a gente tem que ter essa consciência que nós devemos não andar preocupados com o amanhã, porque Deus vai dar o suficiente para a gente ter para o nosso sustento, nos alimentar e ainda olhar a necessidade do nosso irmão, que não podemos também se fazer de alheio, né? Então, quanto isso, nós temos que confiar no Senhor. Quando nós nos preocupamos com o amanhã, desperdiçamos o hoje. Creio que ficamos desanimados e achamos que a nossa vida é inútil, porque nunca aprendemos a confiar em Deus, um dia de cada vez. Então, essa lição maior que o Senhor deu aqui para os israelitas, confiem em mim para o dia, não levem a mais, porque se vocês levarem a mais, vai cheirar mal, vai apodrecer. Por quê? Porque a minha provisão te basta. Era uma ordenança ali, Deus já estava fazendo os seus princípios com eles, né? Então, confiar sempre requer alguma coisa das nossas perguntas, porque muitas vezes ficamos sem resposta. Por quê? Porque não confiamos, não acreditamos, não é mesmo? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas os dele são sempre os melhores. Confie em Deus e aprenda a viver um dia de cada vez. Fazendo isso, você desfrutará da vida mais do que nunca. Então, queridos, essa lição que o Senhor está nos passando. Então, queridos, com toda aquela provisão do Senhor, mandando aquele maná, o povo continuou andando no deserto de um lado para o outro. A gente vai ver isso aqui já no capítulo 17, que o povo começou a andar. E em determinado momento esse povo teve sede e mais uma vez reclamou para Moisés e Arão. E se queixou e murmurou e começou a dizer que por que trouxeram ele para aquele lugar, para morrer de sede no deserto, ele e os rebanhos deles. Então Moisés falou para Deus, o Senhor respondeu-lhe: passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera do alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Eram duvidando do Senhor o tempo todo. Mesmo assim, o amor do Pai era maior, sempre providenciando o que eles necessitavam. Então, queridos, nós vemos que Deus, ele é um Deus maravilhoso, mas Moisés, ele também, em determinado momento, Moisés já ficou cansado. E Deus, ele sempre olha, né, a situação de Moisés. Mas antes disso, aqui no capítulo 8, nós vamos ver que quando já estava um pouco cansado, então Deus colocou eles para descansar num território que chamava Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha
alguns dos homens, então nesse momento os amalequitas se voltaram contra o povo de Israel. E Deus, cuidando deles, providenciando tudo para eles, então aí ele falou para Moisés. Moisés disse a Josué: escolha algum dos homens e lute contra os amalequitas, e amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Então, eles subiram para o alto e foram lutar. Em um determinado momento, Moisés já estava cansado, ele estava já um pouco cansado, e eles colocaram uma sustentação na mão de Moisés. Enquanto Moisés se mantinha com a mão levantada, ele ganhava a guerra. Quando baixava, os amalequitas ganhavam. Mas Deus, ele sempre envia, ele sempre dá sustento. Quando nossos olhos estão no Senhor, quando nós olhamos para cima, quando as nossas mãos estão levantadas em agradecimento afirmado na sua palavra, nos seus verdade, nós vencemos as nossas guerras também, porque assim o Senhor fez com aquele povo. Ele sustentou Arão e Josué, colocaram sustento na mão de Moisés, e ele ficou com a mão para cima, levantada, e Deus deu a luta ganha, né? Deus fez, olha. Depois o Senhor disse a Moisés, ainda mais aqui no verso 12: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles prepararam uma pedra e colocaram embaixo, para que nela sustentasse. Ele se mantinha com a mão erguida, Moisés de cada lado. Então, tem hora que Deus dá uma sustentação para que a gente possamos ficar com a mão levantada para cima, olhando as bondades do Senhor e recebendo as bondades do Senhor. Enfim, eles venceram aquela guerra, né? E Deus disse assim: construa um altar, e chamou-lhe o Senhor. O Senhor disse assim: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, aquele que vence todas as lutas, aquele que, quando nós confiamos, levantamos nossas mãos e agradecemos a Deus, confiamos nele, Deus, ele vem como a nossa bandeira, ele é o nosso escudo, ele é um varão de guerra, ele que luta as nossas guerras. Quando nós aprendemos a lutar com o Senhor, nós conseguimos vencer as guerras que muitas vezes se apresentam na nossa vida, não é mesmo? Então o Senhor disse assim, que o Senhor ia colocar. Moisés construiu um altar e chamou o Senhor, ele é a minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Então o Senhor faz guerra lutando para nós de geração em geração. Nós vamos vencendo as nossas guerras quando aprendemos a lutar com o Senhor. Amém? E a gente vê aqui que Moisés já estava cansado, mas Deus, ele sempre providencia socorro. O sogro de Moisés visita ele, né? Diz, e ele vai ao encontro de Moisés, pega seu filho, sua esposa, e ele visita, né? Ele visita Moisés, e Moisés vai ao encontro dele, porque Deus, ele envia. Quando chegou lá, o Jetro, o sogro de Moisés, viu a luta que ele estava tendo, como ele fazia para julgar as causas dos israelitas, que eram muitas. Ele já estava esgotado, cansado, e Jetro, vendo aquela situação toda, deu um conselho para ele, e ele perguntou se ele aceitava. Então ele respeitava a situação de Moisés, e ele entrou em acordo, e ele aceitou. Ele teve o coração humilde de aceitar o conselho do seu sogro, e ele foi aprovado por Deus. Então ele colocou Deus, quando ele chama um líder, ele nunca deixa que aquele líder esteja sozinho, né? Ele sempre lhe manda alguém, apenas, né, ele manda alguém para ajudar naquela situação, porque Deus, ele faz isso. Quando Deus chama um líder, ele não apenas unge aquela pessoa para fazer uma determinada obra, mas também unge pessoas ao redor, né? Então, do líder para fazerem parte do trabalho. Esta foi a grande verdade que Moisés descobriu quando aprendeu a delegar parte do seu trabalho a outros, pelo fato de Moisés ter dado ouvido o sábio conselho do seu sogro. A gente já vê isso
Êxodo 18, 18, 22. Ele pôde suportar melhor o estresse, né, de suas tarefas, quando ele aprendeu a dividir. Ao mesmo tempo, outras pessoas tiveram a oportunidade de crescer na liderança. Então é isso que acontece quando a pessoa tem humildade de reconhecer que está cansado. Deus envia. O que é que eu e você, agora eu faço uma pergunta, estamos fazendo dentro da nossa igreja, na nossa comunidade onde nós habitamos? Nós estamos sendo um apoio para o nosso líder? Nós estamos fazendo algo que ele possa se manter mais forte? Estamos dando a nossa contribuição e ajuda? É bom que a gente pense nisso, né? Deus coloca certas pessoas na vida de cada um de nós para nos ajudar, e nós estamos também sabendo delegar as nossas tarefas para não ficar sobrecarregado. Muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa liderança aqui da nossa casa, com nossos filhos, com nossa família, nós estamos aprendendo a fazer isso. Aqui é uma lição para a gente aprender a delegar as nossas tarefas também. Nós podemos ficar, se nós não fizermos isso, podemos ficar frustrados e sobrecarregados. Do mesmo modo, eles não se sentem realizados, né? Porque não estão utilizando os seus dons, porque muitas vezes a pessoa tem muito a dar e nós não o reconhecemos, né? Às vezes eles se tornam incapazes de desenvolver o seu senso de realização pessoal, quando nós não damos tarefa principalmente dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Esse aqui é um aprendizado para a gente fazer isso. Então, queridos, nós vimos uma grande oportunidade de mudança em várias partes aqui dos livros 16, 17 e 18. Né? Então, eu falo aqui para você, se você está em uma posição de liderança, você pode contar com as pessoas que serão como Arão, fortalecendo, e quando estiver esgotado, se não, peça a Deus para ele lhe mostrar alguém para colocar em seu caminho, para lhe ajudar nessa tarefa, porque muitas vezes fica pesado e a gente fica cansado mesmo. Então, queridos, para mim foi uma verdadeira lição aqui esses capítulos em aprendizado, que nós temos que aprender a depender do Senhor, porque Ele é a nossa provisão. Ele nos dá o pão de cada dia. E aprender, precisar de alguém, saber delegar funções e saber receber também ajuda, não é mesmo? Então, queridos, não, e mais do que nunca, Deus não se agrada da murmuração. Vamos aprender a ter um diálogo mais direto, porque Deus, Ele é a nossa porção, Ele é o nosso pão de cada dia. Jesus, Ele foi aquele que veio para nos redimir. Vamos alimentar-se, né, da palavra de Deus. Tá bom, queridos? Então vamos comigo no próximo vídeo para que nós possamos aprender mais dessa palavra. Amém? E eu oro por você. Receba meu abraço, mas também deixa aquele like, se inscreva, compartilhe o canal para juntos levarmos essa palavra, semearmos essa palavra ao redor do mundo, que Deus possa alcançar muitas almas. Amém?